Vamos agora fazer uma segunda ronda e eu vou dizer quem está inscritos, que é para tentarmos escrever mais quem quiser, quando fazer uma intervenção. Paulo Soares e Moraes. Boa noite a todos. Podia deixar de começar por agradecer estes novos blocos que começaram e o desafio que fizeram assistir a este. Como eu agora já passei os 50 anos, a minha referência já tem alguma idade, permite-me fazer algumas observações antes mesmo por algumas considerações. Ao caso, Viseu, Dom Lafões, 2 pontos de futuro, ponto de interrogação. Talvez fosse melhor. Viseu, vírgula, Dom Lafões, 2 pontos, ponto de futuro, ponto de interrogação. Porque ou é Dom Lafões, ou é Viseu, Dom Lafões. Porque a região tem que ser a Dom Lafões, não pode ser Viseu, o centralismo de Viseu, que em algumas coisas nos tem prejudicado muito aqui no SATA e eventualmente nos poderá prejudicar no futuro se não houver efetivamente uma política de coesão, como o doutor Lucas fala, e ele hoje, com o cargo que tem, é também ele responsável por essa mesma coesão. Essa coesão é para o país Portugal, que representa, mas também é a chamada de atenção às instituições comunitárias para que a coesão não pode ser para o país, mas para as regiões. E se a região sempre é penalizada, também quem tem responsabilidades no Parlamento tem que dizer à Comissão que o dinheiro não pode vir para Portugal, tem que vir para Portugal e depois distribuído convenientemente. Porque não é só fazer fiscalização através do Banco Central Europeu ou outras instituições, mas também é ver para onde é que efetivamente essa coesão se faz. Por isso, a primeira observação é que falta ali uma vírgula, já tivemos uma grande discussão no passado por causa de uma vírgula, talvez esta seja a provocação do moderador, mas se é, eu aceito e vamos discuti-lo noutras circunstâncias. A segunda é, e esta também foi pelo Dr. Ministro, que disse ao Dom Lafões, esqueceu-se de dizer, o nome é assim, eu sou, pronto, já sou homem do direito, e do direito temos que ter cuidado com os erros, porque as vezes são usadas. Mas vamos ao que interessa. Sendo duas prominentes pessoas conhecedoras da área, vou começar pelo Dr. Junqueira, saúde também, já saúde aos dois, como sabemos, nós sabemos sempre que se deve a estas pessoas, e temos os dois como amigos, no SATA, não tenho dúvidas nenhumas sobre essa matéria. Mas, doutor, permita-me dizer que se a demografia está muito mal, não sei o quê, depois as senhoras ou as mulheres já não têm filhos. Têm contribuintes e consumidores. E hoje já nascem com ter um cartão de cidadão e o Estado Central arranja-lhes logo um sócio que chama finanças. Coitados, as senhoras agora já não têm filhos. Aliás, nós já não fazemos filhos. Nós fazemos consumidores e contribuidores. Por isso, isto é que é realmente a verdadeira importância. É o que é que nós queremos da nossa juventude e porque é que a nossa juventude também tem ela que emigrar. Sair do SAD, porque Viseu não sai, até cresceu, e ter que ir para outros sítios. Falo de mim próprio, falo de outros que eventualmente também tiveram a necessidade de sair, provavelmente tiveram outros horizontes e que depois há um chamamento para voltarem a casa. Chamamento desse que hoje podia estar aqui, mas também desagradou-me uma coisa que vi ali há bocadinho. Se repararem ali em cima, há duas placas, a sinalética aqui no SAD está muito melhor que a do ano passado, mas o símbolo a dizer-se a sinalética a dizer cemitério, as letras são muito maiores para outras direções. A cemitério não nos querem esquecer que vamos todos. Uns já por lugar marcado, outros noutros cemitérios. As letras são bem maiores que nas outras direções, não interessa. Provavelmente poderiam dizer Viseu, mas não é isso. Mas diz sempre há 25, em vários sítios, agora aqui na segunda que tu sabes, há 25. Isto é, querem levar as pessoas aqui para fora via há 25. Ou, eu sei que chamá-las para cá. Mas pronto, essa demografia também está. E também uma provocação para o si todo. Falámos das vias de comunicação, é verdade, das terrestres, rodoviárias, francamente, das ferroviárias, para a operação, como falámos da via aérea, que tem sido um bocadinho esquecida, mas tem crescido de uma forma exponencial. Hoje ainda tem a responsabilidade da Câmara de Viseu, deixe-me dizer uma boa notícia. Tivemos mais movimentos no mês passado, 9 milhões do ano anterior, 2015. E os movimentos estão a crescer substancialmente.
para quem no ano passado teve 1.634, em 2015. Mas estamos a subir, estamos a fazer, foi um investimento de alguma monta para os parâmetros nacionais, mas estamos a crescer e também a decisão tomada na Câmara de Viseu de unanimidade, acho que fizeram no bom caminho. É também aquilo que colocou a porta de entrada para se fazer alguma coisa. Por isso, interessa também fazer isto. Mas vamos, efetivamente, e agora, novamente, o doutor Rogério Coração também se faz com isto. Não chega a dar os exemplos que deu, daquilo que fez bem feito, não é discutível isso. Mas também poderia, e hoje tem estas novas soluções, talvez a solidariedade e a coesão tivesse sido importante. Porque, por exemplo, o Sátão sofreu muito com a posição forte do peso institucional que Viseu tinha, tem hoje, não é discutível, mas um bocadinho de solidariedade também tinha ficado bem em Viseu. Não se esqueçamos que nós não temos gás natural em Viseu, mas ele está à porta do Sátão. Está em Mundão, mas só chegou a Mundão, não conseguiu chegar aqui. Isto é, não fomos capazes de fazer uma discriminação positiva. No entanto, temos no Sátão um dos maiores pulmões da APUR e da qual nós não somos beneficiados. E esta desertificação também devia levar a que fôssemos contemplados com, por exemplo, a energia mais barata nestes sítios que estamos a ser desertificados. Porque isso chamava cá as pessoas. Não basta só o subsídio à natalidade. Não basta só os incrementos das empresas. É preciso, efetivamente, haver uma discriminação positiva entre o litoral e o interior em questões fundamentais e fulcrais. Não só do ponto de vista fiscal, com terreno, com outras situações, essas já falámos, mas é preciso ver em sítios concretos. Mas para isso precisamos, e não quero prolongar, porque havia aí mais 3 ou 4 coisas para fazer, de que essa solidariedade fosse ainda mais longe. E dou um outro exemplo. Não é aceitável que a 229 tenha um novo traçado até à fronteira entre Viseu e o Sátão, e a partir daqui, quando entra no Sátão, uma requalificação dessa 229. Isso não é coesão. Isso é, claramente, resolver o problema de Viseu e depois os outros saneiam. Dou um exemplo, e quero terminar, mais uma vez agradecer, a minha posição, pessoalmente, porque não tenho nada, as guerrinhas entre os conselhos é que estragam as coisas. Mas deixo um exemplo de um dos patrocinadores desta casa, a Caixa de Crédito Agrícola, que na altura chamava-se Caixa de Crédito Agrícola do Sátão e hoje chama-se Valdodão e Alto Fogo. Isto é, foram capazes de ver que éramos pequeninos sozinhos, e alguns dirigentes desta Caixa de Crédito Agrícola da sala, ou foram ex-dirigentes, e foram capazes de dizer assim, somos mais importantes, temos mais força juntos do Poder Central, se formos todos juntos e todos eles reivindicarmos um termo para nós, do que propriamente termos os nossos casulos dos nossos conselhos, resolvemos o nosso conselho, mas nós resolvemos o problema da região. E eu acho que nós só temos solução onde efetivamente conseguimos afirmar uma região de Dão Lafões, com integridade, e às vezes essa afirmação é beneficiando outros em detrimento de nós, depois há essa solidariedade, essa coesão, dizer, e aí sim, então esta capacidade vem para lá. Nos últimos tempos, o que vem é sempre para Viseu, para Viseu, para Viseu. É ótimo, mas por acaso, eu sou do Sátão e não concordo. Eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro descobri, ou melhor, confirmei que a culpa não morreu solteira e é da Administração Central que não tem políticas de ordenamento do território, nomeadamente do PNUPOT, que dá resposta às questões da baixa densidade, às questões das assimetrias que acontecem entre não só interior e litoral, não só norte-sul, mas um bocadinho por todo o território nacional. E isto para dizer 2 coisas. Nós temos muitas políticas no território, não temos políticas do território. Se tivéssemos políticas do território, elas podiam corresponder, na minha opinião, a 2 ou 3 questões. Deviam promover o policentrismo, deviam promover a organização dos atores do território e deviam promover e densificar as redes de proximidade nesses territórios. E não me parece que nenhuma destas, ou pelo menos uma delas, falha sempre nas políticas que temos tido até ao momento.
E esta questão é fundamental para depois podermos responder a esta questão de Viseu de Lafões que futuro. Porque se a administração central não discrimina positivamente as diferenças, se não as assume nas suas próprias políticas, obviamente os resultados vão ser os mesmos, porque continuamos a fazer tudo da mesma maneira. Foi aqui dito e bem que, de facto, quem tem promovido a coesão territorial e que tem sido uma alavanca ao desenvolvimento das regiões tem sido as políticas da Comunidade Europeia, nomeadamente através de intervenções agora de LPCs, que é o desenvolvimento locais de base comunitária, as EIDTs, ou as estratégias de intervenção de desenvolvimento territorial que assim Viseu de Lafões tem, enfim, os antigos PROVER e por aí fora, são as únicas ferramentas de facto que as regiões têm ou vão ter para alavancar as suas dificuldades e torná-las em perspectivas positivas. E neste sentido, e fazendo este enquadramento, a minha pergunta é esta. Então, sabendo que a culpa é da administração central, de facto, as autarquias têm feito um trabalho notável, melhor, pior, mais acertadamente, menos acertadamente, o seu trabalho de investimento. Duas pessoas que tiveram e têm responsabilidades nos partidos que governam e que governaram o país, de que maneira é que isto se pode inverter, então? Quer dizer, o que é que as regiões que per si não conseguem fazer em inversão? Então, cabe ao Estado Central, não é? Às políticas da administração central, fazê-lo. E eu até deixo aqui uma sugestão, se calhar um bocadinho estúpida, mas deixem-me dar na mesma. É que nós temos, o Dr. Ruas falou nisso, e bem, nós temos duas regiões ultraperiféricas e com desenvolvimentos muito imberbes ou até muito atrasados relativamente ao resto. E neste momento, nomeadamente a Madeira, ultrapassou-nos largamente, não deve estar a nível do rendimento per capita ou a nível da região centro, de certeza. Digo eu. E, portanto, e lá existe alguma coisa que é um paraíso fiscal, uma zona franca. Porque é que o interior, mercê deste desenvolvimento atrasado que tem, porque é que o interior não poderá beneficiar de uma discriminação positiva, ou seja, com um paraíso fiscal? Muito obrigado, Agente Moraes. A última questão que tenho, a última inscrição que tenho, Carlos Rodrigues, faz favor. Quero dizer que um dos maiores flagelos do interior é, sem dúvida, a desertificação e o envelhecimento das populações. E a minha pergunta vai muito neste sentido. Queria perguntar aos oradores qual será a melhor solução para acabar com estas assimetrias entre o interior e o litoral. Se a regionalização será o melhor exemplo para aumentar a coesão entre os territórios e para diminuir essa assimetria, ou se, por um lado, os conjuntos de obras no âmbito dos João Lafões, como, por exemplo, a barragem das Maieiras, por exemplo, ou mais recentemente na questão do central termoelétrica, projetos neste âmbito, em conjunto entre os vários municípios de João Lafões, se será a melhor solução para resolver não só esta desertificação, como também a assimetria entre os concelhos que constituem a região. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Rodrigues. Não existe mais inscrições. Relativamente às questões da juventude e da imigração, a professora Elvira Fortunato presidiu às penúltimas cerimónias do 10 de junho, disse nesse seu discurso, não lembro, que toda a gente tinha o direito a emigrar. O problema é que uns podiam fazer isso por vocação e outros por obrigação. E que, por obrigação, ninguém deveria ser obrigado a fazê-lo. Portanto, nós temos duas coisas distintas nesta matéria. Hoje os jovens gostam, aliás é fundamental que circulem, que aproveitem ao máximo todos os programas europeus, que
façam o Erasmus, todos os programas que têm finalidades idênticas, porque essa experiência é uma experiência extraordinária. E também é positivo que muitas pessoas possam ter, digamos, noutros países, experiências profissionais que são relevantes e que, de alguma maneira, vão de trazer para cá como, digamos, contributo. Eu lembro muito bem, há muitos anos, talvez há mais de 20 anos, o reitor da Universidade de Aveiro, na altura ainda o professor Renato, tinha uma preocupação que era de andar à pesca de professores portugueses no estrangeiro para os trazer para a Universidade de Aveiro. E também, ao nível das empresas, da iniciativa privada, muita gente ia procurar portugueses que estavam no estrangeiro para os trazer para, digamos, as suas empresas e fazer esse contributo como uma mais-valia. De facto, fora deste contexto, quando não temos oportunidades cá dentro e somos obrigados a ir lá para fora para encontrar essas oportunidades, isso é que é, digamos, um desafio que deve mobilizar todos os decisores políticos, porque não podemos colocar como uma inevitabilidade. E, portanto, como dizia a professora Fortunato, e muito bem, a grande cientista, uma das melhores cientistas portuguesas e internacionais, ela diz sim, por vocação, sim, podemos ir lá para fora por vocação, mas agora por obrigação, não. Outra questão, eu não falei da via aérea há pouco, porque no molde como ela está concebida, não tem para mim a mesma relevância, é importante, mas não tem a mesma relevância do que é o corredor ferroviário e o corredor rodoviário. Entre nós, eu hoje, eu não estou em Lisboa, agora estou, digamos, nesta, não tenho atividade política, passo aqui muito meu tempo, mas tenho aqui em Lisboa, e o que eu faço é a minha programação. Deixo ali o meu carrinho manual, vou de manhã, à tarde regresso no comboio, ou vou de carro, quando tenho que fazer outras coisas. Isto é tão perto, 2 horas e tal, não temos horários, a gente vai e vem quando quer, que eu acho que esse corredor rodoviário é que é importante e o corredor ferroviário é que é importante serem, digamos, capacitados. A viagem entre Viseu, e não é Viseu-Lisboa, é Viseu e Cascais, não é? No fundo é onde fica o aeroporto de Tis, não é? Isso é, para quem está em Viseu e enfim, pode ser que existam pessoas, e certamente existem, quem convém esse tipo de viagem. Não vejo que seja uma coisa prioritária já para quem está em Bragança e para quem está em Vila Real e tem que fazer, tem atividades em Portimão, ou enfim, ou mesmo em Lisboa, enfim, eu acho que isso terá mais propriedade. Como digo, falo sobre esta matéria por experiência, não quer dizer que tenha razão, mas para mim prioritário é via ferroviária, corredor rodoviário, e as ligações aéreas são também importantes e penso mesmo que a nossa vocação seria tentar perceber se daquele aeroporto é possível, ou aeródromo, algum chão, se é possível fazer mais alguma coisa. Eu acho que isso que é importante. O que se reporta, digamos, também a questão do gás. A questão do gás foi o que foi na altura, foi a beira gás, em determinado contexto, enfim, chegou. Eu sei que, por exemplo, o gás, esse gás natural era muito importante, por exemplo, à cerâmica aqui, porque conheço bem a empresa, fui lá várias vezes, repete-se noutros segmentos de trabalho, de produção, enfim, ele tem que vir por via rodoviária, não é? E, portanto, era muito mais simples, era um fator de competitividade, aliviava, digamos, a produção se ele pudesse chegar pelas vias tradicionais. Mas aí é que está também, a culpa não é, francamente, eu acho que a culpa que não é de Viseu, a culpa é de nós, quando falamos do interior, não termos decisão política adequada ao discurso que nós fazemos. E, portanto, se quisermos inverter um movimento regressivo, nós temos que o fazer dessa maneira. E também, reparem, hoje
enfim, a vida para os jovens começa mais tarde, com maior dificuldade, pois as famílias constituem-se muito mais tarde. E a natalidade, isso sente-se na natalidade. É mais difícil. E, portanto, quando as pessoas têm filhos, pensam de uma outra forma. Mas esta questão é uma questão urgente. Pelo seguinte, o último estudo da Universidade de Aveiro, do ano passado, apresentado na Moita da Beira, num colóquio destes, diz-nos que em 2040, nós andaremos em 7 milhões e tal de habitantes em Portugal. Cerca de 8 milhões. É uma regressão enorme. E o que dizem os investigadores, chamam-nos a atenção para uma coisa que está à frente dos nossos olhos, é que as mulheres jovens, hoje em dia, os casais, as mulheres, daqui a 20 anos, essas mulheres já não vão ter filhos, ou já tiveram ou não têm mais. E, portanto, se o movimento é regressivo, eu acho que a atuação é prioritária nessa matéria, que é absolutamente prioritária. A culpa é da administração central. Não é só da administração central. A culpa é nossa. Não há ninguém que possa ficar de fora. Sublinho, subscrevo por baixo, o poder local foi estruturante para todo o país. Nada existiria no país em matéria de infraestruturas, água, saneamento, escolas, os centros de saúde, aquilo que foi decidido, redes viárias, ou, enfim, se o poder local não é, de alguma maneira, colocado em juízo, fora de alguma coluna, é uma administração central que está à solta. E, portanto, a administração central não é uma coisa abstrata. A administração central são os governos centrais sucessivos que o país tem tido. E, portanto, uma coisa, fez-se muita coisa política, fez. Eu recordo aqui, o Ribeiro Dio finalmente está concluída, Portaroca, às vezes ninguém sabe a importância disso, mas eu ainda assistia aos caminhões a virem lá abaixo da régua para abastecer a Nego. E a barragem de Portaroca foi um investimento de 130 ou 140 milhões de euros, um investimento que permitiu levar água não só a Lamego, mas também estar a resolver problemas nos concelhos vizinhos. Tudo o que é de energias eólicas, tudo o que foi investimentos de facto de educação, de saúde, de rede viárias, tudo isso foi fundamental. Foi fundamental. Mas a administração central, como digo, se não houver um poder intermédio forte, ou através da realidade que temos, Viseu de Lafões, com autarcas a falarem a mesma linguagem e para o mesmo lado, ou com a regionalização, forma de organização em que eu sempre acreditei, e que sofreu sempre nas maiores demagogias. As 5 regiões, que era, digamos, a questão final, podíamos calcular aqui em autarcas para as 5 regiões, 35, 40 autarcas, era isso que trazia despesa ao país. Eu acho que não. Eu acho que essa questão, a primeira fase, a primeira tentativa, reconheço que com 7 ou 9 regiões, tudo isso veio. E o referendo deu o que deu. Não aprovou essa forma. Mas nós devíamos ter tido vontade política. E também devíamos deixar a hipocrisia de lado. Porque nos diretórios partidários, vou dizer também, no PS, havia gente, sim, que defendia a regionalização, outros também diziam que sim, numa determinada hora, porque às outras horas também não tinham grande vontade de a fazer. Porque a regionalização significa partilha de poder, significa ter menos poder para o transferir para onde ele deve estar, que é exatamente para as regiões e para os autarcas. Não estou a ver, portanto, a administração central, em abstrato, não é a única culpada. Nós somos culpados como cidadãos, porque muitas vezes chega a hora da chamada e não fazemos aquilo que devemos, como aliás verificamos até pelas elevadas taxas de abstenção. E as assimetrias entre o litoral e o interior só podem ser, digamos, reguladas ou atenuadas desta maneira. Nós temos um fado no país, que é histórico, que falei nestes 150 anos, mas as pessoas no país procuraram localizar sempre, desde os primórdios da nossa história, junto dos estuários, junto ao mar, junto das vias que permitiam a comercialização. Porque a vinda para o interior era uma vinda, não havia estradas, era perigosa,
era difícil, mas claro, evoluímos muito. O que não evoluímos foi na percepção do país. E aquilo que este slide que o Dr. Ruas trouxe nos mostra é que temos ali uma coisinha a branco onde estão a viver 7 milhões de pessoas, sensivelmente, e o resto é o saco. É Penedono, é Sernancelho, é Moimenta da Beira, somos todos nós aqui. E é por isso que essa inversão entre Carlos Rodrigues, essa inversão das assimetrias, não vou entender, só se faz partilhando mais poder. O poder central deve ter menos poder e o poder local, regional, deve ter mais poder. Digamos, porque tudo isso, se for feito desta forma, terá sempre bons resultados. E nós olhamos, nós não queremos ter parlamentos como tem os Açores ou a Madeira. Não é isso que se trata. A regionalização não tem parlamento nenhum. É uma autarquia. Uma autarquia com uma dimensão maior é uma autarquia, não tem esse tipo de parlamentos. Portanto, acho que a democratização do poder é uma via, um instrumento para nós termos essa correção das assimetrias. Porque se não tivermos regiões, digamos, com capacidade de decisão, autárquicos eleitos com capacidade de decisão, e não são as CCDRs que resolvem isto agora, se não tivermos isto, nós teremos sempre um poder central, seja qual for a cor do poder central, com um candidato que diz sempre que vai tratar do interior, mas a verdade é que aí sim o poder central vai decidir por nós e nós não temos voto na margarina. A solução irá por aqui. Obrigado, Dr. Ruas. Então vamos encerrar este colóquio e prometo que vou ser breve. Bem, para tentar esclarecer algumas coisas, que às tantas fiquei com a ideia de que eu também deveria ter responsabilidades na coesão em relação, por exemplo, a municípios onde eu não fui eleito. Eu queria dizer onde estive, desempenhei este papel. Eu fui eleito para ser Presidente da Câmara de Viseu, depois fui eleito para ser Presidente da Associação Nacional de Municípios. E posso dizer ao Dr. Paulo Soares que a maioria das vezes que fui à Administração Central, aliás, tenho aqui o Dr. Junqueiro, pode testemunhar, não fui para tratar nenhum problema do meu município, foi para tratar de problemas dos municípios, mas eu era Presidente da Associação de Municípios. Não me está a querer culpar porque é que o gás natural não chegou a SAP, não chegou a Viseu, era a minha obrigação. Nós estamos entendidos com isso. Sobre a coesão, já agora queria dizer, não saberá, mas eu sou o autor do relatório da coesão do Parlamento Europeu. Confiaram-me essa situação e muito daquilo que disse está lá contido no relatório. E já agora uma outra coisa. Eu, na Associação de Municípios, como digo, fiz este trabalho, porque se por acaso aquilo que disse me fosse aplicado, tinha que se concluir que devíamos estar agora a culpar os municípios que defendem a linha da Beira Alta, e muito bem, os municípios lá, por não termos linha à beira do Viseu e lá Formoso. Então, quer com o município de Pampilhosa ou o município de Nelas, defendem, naturalmente que não, defendem a linha da Beira Alta, defendem a linha da Beira Alta. Então, mas isto é perfeitamente normal. E agora estar, digamos, a dizer que vai tudo para Viseu, bem, eu não queria, e isso cultivei sempre, quanto melhor vivessem os nossos vizinhos, melhor nós vivíamos. Aliás, eu posso dizer uma coisa, sem nenhum receio de ser desmentido. Foi Viseu que geria um sistema de abastecimento de água, que levava água a Bangual e Leva e Anelas, e foi sempre gerida por Viseu. Nunca tivemos esse problema. E, portanto, temos agora até água de primeira água, não é? Eu agora tenho que perguntar ao Dr. Junqueiro, enquanto vereador, como é que são. Primeira água. A primeira água vem de um esforço titânico que fizemos anteriormente. E, portanto, só para dizer que nós fizemos este trabalho. Há 176 municípios com a primeira água. Então a primeira água já é água de... já é muita água. E, portanto, já agora deram-me poderes que eu não tinha, portanto, eu não tinha estes poderes que me atribuíram, portanto, não me sinto minimamente culpado, e também nunca foi a intenção de Viseu prejudicar os municípios, antes pelo contrário. Já agora uma outra coisa que referiu o Sr. Engenheiro, eu estou perfeitamente de acordo com que o Penepótis não tem sido cumprido. Bem, mas isso é porque
de facto, não tem havido gente com força para o fazer cumprir e para o impor. Fazer um plano. Sabe, eu desconfio sempre muito quando vejo autarcas, quando se candidatam com planos muito bem feitos. Os planos todos, programas, não sei o quê. Isso pode ser encomendado a um gabinete que trata daquilo tudo. Isso é o mínimo. Eu conheci uma pessoa que tinha um poder, de facto, de realização impressionante, que dizia que o plano podia ser uma caixa de fósforos. É que a pessoa saiba exatamente o que quer. Olha, eu, enquanto autarca, sempre achei que não devia ter nenhum tabuleiro de bordo. E o tabuleiro de bordo que arranjei fui eu que o fiz. Fui eu que o fiz. E sabe para quê? Para poder mudar cada variável em cada altura. Então, para não dar a dizer, eu vou fazer não sei quantos mais e depois não ter capacidade de mudar. Assim achava que em determinada altura eram preciso mais rotundas. Olhem filas. E veja, na altura, toda a gente se atirou às rotundas, até os americanos haviam piadas. Só que também há muita gente que não sabe fazer, não levaram os engenheiros, acham que elas podem ter todas as entradas, mas isso é outra questão. Já agora, uma outra coisa que eu me quero defender. Eu tenho responsabilidade partidária, eu sou apenas presidente da mesa do Congresso de um partido, mas eu nunca tive responsabilidades nenhumas governamentais. Não me atirem isto, eu não tenho nada a ver com isso. Nada. O meu trabalho é autarco, aliás, sou um homem de poder local, portanto eu tenho que mostrar isso. Não tenho agora que estar-me a defender de coisas que eu próprio criticava. Eu ouvi ministros do meu partido, à minha frente, a dizer, e sem lhes perguntarem nada. Também ouvi, fiquem descansados, vão ter comboio e ligação para Coimbra. Não foi há muito tempo. Mas também assisti como ministro do Partido Socialista, fez tantas inaugurações, bebeu-se tanto whisky e fazer as inaugurações que dava para fazer um troço da ligação Viseu-Coimbra. Portanto, agora, eu não tive a ver com isso. Eu denunciei, vou-lhe dizer, olha, eu estou perfeitamente à vontade. O primeiro grande documento que fiz foi com o professor Cavaco Silva, que era primeiro-ministro, e reivindicava-lhe uma série de coisas. E concluía desta forma. Talvez os vizinhos tenham que se interrogar se os senhores merecem o seu voto. Eu ainda guardo isso. Tenho aqui o meu vice-presidente, que esteve sempre comigo, conhece bem esse documento. E olha, cada vez que ia a Lisboa, o ministro que me recebia, os que está a primeira coisa que me mostrava era aquilo. Nunca me fez cócegas no bigode. Mostrava, pronto, deu resultado, mas foi para isso que foi essa missão que os vizinhos me convidam. Fiz aquilo que podia. Portanto, há uma coisa em que eu estou de acordo consigo, que tem a ver com o policentrismo. E devia ser mais bem explorado. Eu escrevi algumas coisas sobre isso, depois, se tiver tempo de recolher, tenho todo o gosto em oferecer. A nossa região centro é um caso paradigmático quando o policentrismo pode ser bem aplicado. Nós temos um conjunto de cidades de dimensão média que não se atabalham umas às outras. Nós temos um conjunto de cidades, cada uma encontrou o seu processo de desenvolvimento e não foi. Nós não andámos à luta com Aveiro, nem com Coimbra, nem não sei quantos mais, cada um andou. E andaram mais ou menos as cidades todas. Portanto, se calhar, o que nós devíamos aproveitar é este policentrismo. Não haver nenhuma grande cidade a polarizar as outras. Porque senão, sabe o que nos vai acontecer? Aconteceu-nos uma coisa que fizemos por necessidade, mas que deu uma machadada na região centro. Nós tivemos que meter uma série de conselhos na região centro, vindo da região de Lisboa, para eles beneficiarem da coesão. Pronto. E, portanto, é isso que nós devemos estar atentos. Já agora uma outra coisa, portanto, eu não tive responsabilidades. Acho que se fez muita coisa, que se pediu, mas também não tenho responsabilidades. Tenho responsabilidades na Associação de Municípios e no Conselho de Viseu, isso até, no Conselho de Viseu, até 2013, outubro de 2013. Hoje não tenho nada, morri, faleci para aí, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com o resto. Já não é nada a minha responsabilidade. É para o bem e para o mal, não tenho nada a ver com isso. Hoje, aquilo que nos trouxe aqui o amigo Carlos Rodrigues disse, eu defendo a regeneração, quanto mais não seja por isso. Tenho a certeza absoluta que se houvesse órgãos regionais, nós não permitíamos estas desigualdades. A não ser que as pessoas se beneficiem do seu papel. Porque senão não era impossível
ter este quadro que eu apresentei ali. Não é possível haver uma região que já vai em 130% da média europeia e uma outra que ainda está a 46%. Bem, e depois, com esta particularidade, a região norte tem, digamos, uma capital com uma cabeça grande. E, na altura, as pessoas também não têm nenhuma, digamos, vontade de abdicar e de disseminar aquilo que os senhores me pediam há bocadinho. Eu tenho dito, com algum exagero, mas o doutor Cássio Pinto disse que eu quero um homem de palavras diretas e pronto, ainda bem que me facilitou a missão. É que, em alguns sítios, os bons presidentes têm sido presidentes de Câmara, bons, têm sido presidente da Ryanair, presidente da EasyJet, presidente. É que nós, se quisermos trazer pessoas para aqui, é um sacrifício do diabo. E aqueles despejam-nos lá. Ali. Então, não podem fazer no aeroporto no interior? Façam, por exemplo, ali na zona de Fátima, na zona de Paulo. Então, já faltou mais. Já faltou? Pronto, olha. Está a ver, eu que estou lá desterrado em Bruxelas, nem me lembrei que podia ter essa premonição. Mas, sim senhor, mas passa um aeroporto assim. Os aeroportos, por exemplo, na Irlanda, são fatores de desenvolvimento. A Irlanda, quando quis esbater uma assimetria, fez um aeroporto em Sligo. E fez lá o aeroporto e distribuiu as pessoas. Nós aqui não. Sempre precisamos, ou vamos a Lisboa ou vamos ao Porto. E mais, não sempre vamos a Lisboa ou ao Porto. Porque agora até cortaram alguns voos para a capital da Europa. Portanto, e voos que tinham gente de maneira. A Ryanair lá está. A gente chega ao Porto, ao aeroporto do Porto, e parece aqui uma garagem da Ryanair. É só a Ryanair, é TAP. Também seguiu o conceito, também já emigrou. Também já andou. E, portanto, já agora uma outra coisa, eu acho importante a cooperação entre municípios. Aquilo que dissemos. Sou até tentado a dizer o seguinte: nós estamos numa situação que não é brilhante, e confirmámos isso agora, mas se não fosse o trabalho dos municípios e, sobretudo, a cooperação municipal, era bem pior. Estaríamos seguramente bem pior. E, portanto, eu presumo que já não há mais nenhuma oportunidade. Eu queria vos agradecer esta atenção que dispensaram e, sobretudo, renovar os parabéns por estarem aqui num sábado. Se calhar nem é sábado. Não ia falar comigo. Bom, antes de colocarmos o ponto final, duas outras palavras de circunstância só para concluirmos este debate. Agradecer de uma forma muito melhorada e reconhecida ao Dr. Fernando Rubas e ao Dr. José Junqueira. Não há dúvida de que as minhas palavras iniciais se cumpriram. São pessoas que falam de uma forma direta, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Eu utilizei as expressões que não fazem pegas de sermelha, fazem pegas frontais. E assim deve ser a política, na minha interpretação. Agradeço aos dois o facto de terem sido claros nesta forma de se expressarem. Agradeço também, obviamente, à Câmara Municipal de Sata, ao Paulo Santos, que é Presidente, o facto de nos ter disponibilizado este espaço. Agradeço à Rádio Laia o facto de ter colaborado connosco e à Caixa de Crédito Agrícola do Algodão e do Algodão. Finalmente, agradeço aos 6 intervenientes, Ricardo Santos e José Tomás. Peço desculpa, só uma coisa que me esqueci e queria dar a resposta ainda ao Dr. Paulo Mas dou-lhe já. Só vou então dizer isto, agradecer ao Ricardo Santos, José Tomás, José Muniz, Paulo Soares, Moraes, Carlos Rodrigues, mas também a todos os demais que aqui estiveram presentes durante estas cerca de 2 horas e um quarto de colóquio, porque a vossa presença é que permite que estes colóquios existam. Se não houver pessoas para estar aqui, os colóquios também não existirão. Agradeço-vos a todos, mas antes disso, então, vou dar aqui a palavra ao Dr. Fernando Rubas. São 2 segundos. Só para lhe dizer o seguinte: Viseu não foi de facto motivista. Eu sei que disse que devia ser Viseu, ponto, vírgula. Sabe o que é que aconteceu em Leiria, em Coimbra e em Aveiro?
região. Os outros governam bem. Bem, mas deixe-me dizer para que toda a gente fique informada. Também tinha um outro nome. A região de Coimbra era a região Baixo Mondego. Passou para a região de Coimbra. Ponto. A região de Aveiro era Baixo Boga. Passou para a região de Aveiro. Assim como a região de Leiria. Nós aqui ainda temos a região de Viseu, ponto de Lafões. Ou vírgula com Lafões. Portanto, como está a ver, não foi aqui, o problema não foi aqui. Aqui fomos menos egoístas do que no resto da região. Não tiveram a ver tanta coisa. E agora sim, para terminarmos, mas antes de o fazer, eu gostaria de deixar os nossos convidados com uma simples recordação deste dia, oferecendo aos dois uma mera recordação, que é uma peça de artesanato feita no Sátão e que eu espero que gostem da peça de artesanato. Doutor